Ups. Boa tarde aí, pessoal. Estamos aí para falar de Karatê. E hoje em específico, né, especial aí, vamos falar aí desse Cobra Kai, essa série, né, que inicialmente me soou muito mal. Falei, pô, mas Cobra Kai, o que é isso, né? Vai voltar falando logo do Dojo do Mal, nessa era aí que a gente vê uma exaltação aí de personagens negativos, né, como Darth Vader, né, e tantos outros. Monge, tem que ouvir um áudio que você me mandou, ainda não consegui ouvir, porque eu estava fazendo outras coisas, aí eu vi que você me enviou, mas aí já estava até atrasado aqui. Cris Rus, seja bem-vindo aí, Cris. Nós vamos falar aqui dessa coisa do Cobra Kai, como eu estava falando aqui, né? Essa live fica gravada e eu já começo a falar mesmo antes de vocês chegarem. Quando eu ouvi falar da Cobra Kai, eu achei muito estranho. Falei, pô, mas Cobra Kai parece essa campanha que faz hoje em dia, né? O pessoal faz aí para exaltar personagens negativos, né, de um modo geral. Como tem esse quase que culto ao Darth Vader. Você vende mochila do Darth Vader para criança. Quer dizer, uma coisa assim estranha, né? Sensei Fernando Uso, seja bem-vindo. Então, eu fico pensando, eu ficava pensando, ué, mas vão querer botar os caras agora em evidência como se fosse uma coisa boa, né? E realmente só vendo para a gente entender e poder falar, né? Eu acho que a gente tem realmente o hábito de julgar determinadas coisas, julgar determinados, fatos, acontecimentos da pior forma sem, né, saber a fundo das histórias. E a história realmente é muito bem bolada, não sei das pessoas que estão aí, quem viu, quem não viu, né? Como sempre, os aspectos, né, do Karatê em si, né? Ele não é aquela coisa, não é um filme com Benny Urquidez, né, com Jack Chan, não é aquela coisa técnica, uma pegada profissional, ou muito menos com Tatsuya Naka, né, Akihito Yagi, como foi Kurobi, né? Não é nada assim, continua, né, com uma determinada preocupação em passar a filosofia, né, de ambas as escolas, né, quer dizer, na realidade, a série Karate Kid 1, 2 e 3 era sobre a filosofia do Karatê, né? No caso ali era Goju Ryu na história, né? Miyagi-Do seria né, o Goju Ryu, né? Tanto que tem lá o quadro do Sensei Shoujo Miyagi, né? Então existe de fato uma intenção, né? Pode assistir, Sensei Fernando, é bem legal, bem legal. Ainda mais se você viu na época, né? Os 3 filmes principalmente. Sensei Arley Us, fala aí, é o Matheus, né? Us, que acompanha quando pode também. Então, eu achei interessante porque ali mostra, primeiro que todo mundo sabe que, embora a Cobra Kai fosse, naquela época, né, uma escola negativa, ruim, em termos filosóficos, né, ela era ensinada por um veterano de guerra, né, ali do Vietnã, né, e ele passava aquela visão bem, eu vou quebrar e eu vou acabar com esse cara aqui na minha frente, né? Ele tinha essa visão, ele tinha essa pegada, né? Sensei Ranieri, seja bem-vindo. Sensei Ranieri, lhe devo desculpas, porque aconteceu alguns imprevistos no dia da live que você fez, você me chamou, me convidou também, né? Para ir lá assistir. Acabei não podendo, né? Mas fico no aguardo de uma próxima live que você venha fazer para eu poder participar lá, poder ver. Isso, aí o Sensei Fernando está dizendo que assistiu os 2 primeiros. Eu assisti os 3, e aquele quarto da menina eu até vi, mas não é a mesma coisa. Aí que bate asa e voa a mesma coisa, o sentido, né? Sensei Richard, seja bem-vindo também. Mas o que acontece? Eu achei bem legal porque é o seguinte, então a gente sabia que a Cobra Kai, na época a gente não tinha ideia do que estava rolando ali, né? Algumas pessoas que já tinham um determinado conhecimento de Karatê, de repente já sabia
né, que o que o Miyagi ensinava lá era o Goju-Ryu, o nome, né, vinculado ao fundador do Goju-Ryu, né? Poucos de nós sabíamos, com uns anos a gente foi sabendo e tudo. Com o tempo a gente descobre que a Cobra Kai não é karatê, né? Na realidade é Tang-Soo-Do, né? Que é inclusive a arte marcial que o Chuck Norris aprendeu nas Forças Armadas, né? E ficou tão famoso, né? E a gente começa a ver que realmente o americano é muito confuso com relação a esse negócio de karatê. Tudo é karatê. Taekwondo foi para lá, karatê coreano. Tang-Soo-Do, outro estilo de karatê coreano, e assim foi, né? Ah, Sensei Bruno Russo, seja bem-vindo aí, ó. Boa tarde aí do Karate Jutsu, né, Sensei? Ah, não, é o Sensei João Ribeiro. A foto estava parecida com a foto do Sensei Bruno do Karate Jutsu. Sensei João Ribeiro, seja bem-vindo. Tanta gente que aparece aí. Aí a gente com o tempo foi vendo, aí naquele filme, aquele terceiro filme dá o sinal, né, de que aquilo não era karatê, né? Porque poderia ser um Shotokan com não sei mais o que o americano mistura, né? Mas não, era Tang-Soo-Do. E a gente começa a seguir as pistas quando no terceiro filme, aquele tal de Silver fala para o Miyagi falsamente, né, faz um rei para ele, dizendo que o mestre dele da Coreia pede desculpas, né? Então começa a fazer um sentido, você vai começando a ler e tal. Quando veio o making off do Karate Kid, a gente descobre que Cobra Kai não era realmente karatê, né? Era Tang-Soo-Do, né? Eduardo Martins, seja muito bem-vindo, Sensei Eduardo Martins. E aí você vê, cara, que independente de ser ou não um karatê, é uma arte marcial ensinada com uma filosofia de bater, quebrar, né? Não perdoar, né? Matar se fosse preciso, mas nunca perder. E o cara, o Johnny, nessa Cobra Kai, a gente nota, né? Ele, quem não viu a história, o resumo aqui é isso, né? Ele, desde aquele campeonato, né? Lá no estacionamento, isso no início do Karate Kid 2, mostra que ao término daquele campeonato do Karate Kid 1, onde ele toma aquele golpe da garça, que inclusive aquela técnica existe mesmo, quer dizer, a postura, né, da garça existe mesmo, né? Não tem aquela sequência de Maigeri, né, daquele Maitobigeri, né, não tem. Foi um improviso ali, talvez criado pelo Fumio Demura, que era um mestre de Shitoryu, que deu a consultoria para Pet Morita, né, que fazia o Miyagi, e o Daniel San, que é o Ralph Macchio, né? Ele deu a consultoria, né, para que os dois representassem Goju-Ryu ali, e uma vez que o Shitoryu e o Goju-Ryu dialogam com relação aos kata, né, embora também Shito dialogue com o Shotokan, ele deu a consultoria ali e realmente dá para você realmente enganar nesse ponto. Tanto que nessa Cobra Kai eles fazem muito o Kankudai do Shitoryu, se eu não me engano. Fazem muito o Seiente, né? E assim vai. Né? Seiente, o Kankudai lá que eu esqueci do Shito, e assim vai. Os elementos, né? Ele inclusive tenta ensinar para a rapaziada, pintando cerca, lixar assoalho e tal. Então, esse ponto, assim, com todo mundo, virar um padrão uniforme da escola, eu acho uma forçação. Que ele pegasse um e ensinasse assim, eu até gostei da ideia. Já tinha até imaginado que isso poderia acontecer, né? Num filme que fizessem, antes de fazerem realmente Cobra Kai. Realmente materializar a ideia, ele passa assim, né? Só que realmente virou ali uma base da escola dele ensinar fazendo as coisas, né? Vamos lá. Então o Johnny e os amigos deles se desligam da Cobra Kai pós Karate Kid 1, né, aquele torneio, para quem não viu. E cada um segue sua vida, quer dizer, não mostra como foi, né, dali em diante, mas dá a entender que cada um segue sua vida, não tem contato direto, assim, de modo geral, né? Talvez por telefone, eu não sei, não moram mais na mesma cidade, dá a entender isso.
E o Johnny fica arrasadão com aquilo e tal, mas segue a vida dele, né? Mostra que ele tem uma vida, sempre teve uma vida difícil com relação a ter um padrasto muito ruim, né? Pouco se deixava para ele, a mãe bonita e tal, casada com esse padrasto rico, e era por isso que ele estava na alta ali, junto com a Ali, né? Ele era daquele contexto social ali por causa disso, né? Porque o cara é que tinha bala na agulha, o cara que tinha grana. Compensação, só queria interesse na mãe dele, o cara dava para ele. Então ele era um menino, ainda quando menino, né? Largado, até que em 1979, o ano que eu nasci, inclusive, ele vê o dojo Cobra Kai na cidade, né? E entra, né, para se fortalecer. Ali, o Chris, acho que é Joe Chris, se não me engano, que é o sensei lá, ruim, né, da Cobra Kai, que falava lá que piedade era para os fracos, os inimigos merecem compaixão, bata forte, né, bata primeiro, aquelas leis da Cobra Kai lá. Ele que cria isso tudo, ele que funda isso tudo. E ele cria, basicamente, o Johnny no Karatê e como um segundo pai ali, porque não havia um pai de sangue presente, o padrasto era um fiasco, né? Então ele cria com aquela ele cria o Johnny e ele cresce com aquela orientação, né? Então tudo que acontece no Karate Kid 1 não é porque o Johnny é mau. A gente sente isso no final do filme, quando ele pega o troféu, fala, toma Daniel, você é bom, você é melhor, você é legal, você é legal. E você vê, pô, o cara é bom, o cara não é uma pessoa do mal, estava de fato mal orientado, ele e os amigos, né? A Netflix tinha um documentário sobre o Hayao Miyagi, exatamente, com o Fumio Demura, exatamente, é isso aí. Uma crítica que vejo é a forma como as artes marciais se desenvolveram nos Estados Unidos. Né, o Sensei Eduardo, né? Realmente é complexo, né? Aquilo ali. Tem gente muito boa, né? O Ben Urquidez é muito bom. Do jeito dele lá, o Ed Parker também sempre foi muito bom, né? Técnico e tudo, mas eles caminharam com uma mistureba deles, né? Uma coisa deles. Se funciona bem contra algo tradicional, a gente pode puxar a sardinha para o lado que a gente pratica, acreditar mais no caminho japonês, o outro ali no caminho chinês tradicional, o outro no caminho coreano, né? Seja lá o que for tradicional. Mas pode ter alguém lá do Ed Parker, né? Bem treinadão, né? Bem perigoso, bem técnico. Né? O Ben Urquidez sabia um monte de arte marcial tradicional, inclusive. Shotokan também. Muay Thai, acho que não sei se Taekwondo, acho que também. Muita coisa de jiu-jitsu brasileiro, depois ele aprendeu, depois de mais velho. Então tem pessoas qualificadas nos Estados Unidos, mas eles misturam muito, eles gostam muito de showzinho, técnica de chute o tempo todo, né? Não é muito a nossa cara, né? Mas era a referência que a gente tinha de filmes, é o que a gente tinha, né? Mas vamos lá. Então, a filosofia continua ali no filme sendo uma coisa, nessa série no caso, dando continuidade, né, ao que era o Karate Kid, que era um filme que se baseava na filosofia do Karatê para ser vendida para o jovem e não a parte técnica. Nunca houve preocupação. Quem for ver o documentário Making Off, no caso, se você compra o box do Karate Kid, por exemplo, veio o Making Off do filme. E é muito legal, os atores falam, né? O Miyagi fala como veio a voz, né? O Pet Morita, Noriyuki Pet Morita, fala como veio a inspiração da voz para fazer o tom de voz do Miyagi. Disse que ele ficou muito amigo do Fumio Demura Sensei, os dois se gostavam muito. E o roteirista era praticante de Goju Ryu, tá? Tinha praticado Goju Ryu. Ele, inclusive, ele fala que nos tempos que ele praticava Goju Ryu era um karatê muito duro, né? Duro no sentido de forte, né? Aquela visão de, pô, você tinha que treinar mesmo, né? A arte e tal, blá blá blá. E era violento o negócio. E que ele queria passar, né, a filosofia do karatê e tal, e ao mesmo tempo fazer essa homenagem ao fundador do estilo, né, do sistema Goju Ryu, que era o Shogun Miyagi. É por isso que o nome do personagem é Miyagi. Então sempre foi um filme, né, baseado em mostrar a filosofia. Não tinha, eles falam que não tinha
proposta e compromisso de mostrar ali muita parte técnica, tá? Não tinha, o cara tem que ser bom, pá. Não tinha isso, não tinha. Era mais a parte filosófica. Então isso frustra quem espera cenas bonitas, né? Não tem. Nesse agora está até melhor do que na época, só para vocês terem uma ideia, porque todo mundo tenta, né? Mas, sim, você vê o pessoal com, né, com os camaí assim, muito, tem nada a ver e tal, né? Mas você vê a técnica de escatar, algumas projeções, né? Defende, a menina tira e bate, umas coisas bem legais, vocês podem reparar isso, né? Agora, e como eu estava falando, né? Eles colocam ali o Kankudai do Shitoryu, né? E o Seiente também, que tem o modo Shitoryu, que tem no Shotokan também, sem ser Kanazawa. Mas o que mostra de legal é isso, sabe? É que vai mostrando cada vez mais que o Johnny ficou largado, aquela coisa toda, foi trabalhar em coisas que não tinham nada a ver, né? Tipo, o famoso marido de aluguel, né? Vai fazendo tudo. Então faz tudo, instala a televisão, né? Mexe no telhado da casa dos outros, e vai trabalhar com essas coisas, né? E no final das contas, o Daniel está bem sucedido, dono de uma loja de carros e tal, e ele fica naquela, né, de remoer a coisa, fica lembrando, né, do campeonato e tal. Então ele dá a entender que é amargurado com isso desde aquela época, porque ele viveu os dias de glória dele ali, né, na Bukakhan e tudo, na Cobra Kai. Bukakhan no meu dojo. Quando o Kan cai, eu sempre confundo, na Cobra Kai. E fica aquela coisa de mal resolvido, ele gostava da menina, o Daniel chegou, teve aquela coisa toda, né? Então você vê nitidamente nesse filme que são duas pessoas boas, tanto o Johnny quanto o Daniel, só que dois seres humanos que falham, um com o outro, consigo mesmo, né? Tanto que o Johnny é considerado um cara que não deu certo, né? Um cara que jogou a vida fora e tal, e, né? Você vê isso o tempo todo. E ele entra então quando ele salva o rapaz, né? Porque ele acaba salvando um rapaz de bullying, né? Rapaz até moreninho, igual ao Daniel, né? Quando chegou, magrinho e tal, que estava sendo perseguido com o pessoalzinho da escola, apanhou de bobeira, né? Saindo de uma lojinha, e o Johnny vê aquilo, mas fica na dele. Só que quando a briga começa a atingir o carro do Johnny fica pau da vida, o meu carro aí os caras vêm crescer para cima do Johnny, o Johnny dá uma surra nele, uma queda nele, bate aqui, bate ali, arrebenta os carros, e no final fica com aquilo na cabeça, né? O garoto pergunta o que é aquilo, se é taekwondo, se é MMA, né? O que é aquilo? Aí ele fala, é karatê, né? Antiga escola, sua geração não conhece e tal, deixa pra lá e tchau. Só que ele fica com aquilo na cabeça, acaba realmente entrando numa de voltar com a Cobra Kai. Só que você sente que apesar dele repassar o bata primeiro, bata forte, isso, sem piedade e tal, no fundo ele não é assim. E ele começa a reparar que aquilo tem que ser retirado. Vamos botar assim, a grosso modo, né? Léo Braga, seja bem-vindo aí, né? Ele começa nitidamente a reparar que era aquilo que não tinha dado certo com relação ao Chris. O Chris, ele tem já, né? O Johnny já tem, independente dele estar reparando, dele reparar no meio do caminho, é aquele no mercy, né? Sem piedade, não tem que estar ali. O próprio Chris, ele já tinha determinada antipatia desde que ele quis, né? Matar de porrada o Johnny após ele ter perdido o campeonato, né? Porque o Chris não admitia a derrota da escola. Está aqui dizendo o Léo Braga, né? Que foi um dos últimos a chegar aí. Estou em grupos de karatê e algumas pessoas estão afirmando que o Daniel é o verdadeiro vilão. O senhor concorda? Não concordo não. Isso é uma palhaçada aí que, na realidade, isso aí começa, o Léo, num filme de comédia americano, que o cara lança isso aí viralizou na internet,
né, de começarem a brincar com esse tema, dizendo que o Daniel é o vilão. Ele não é necessariamente o vilão, até porque ele se junta com um mestre muito bom de caráter, que é o Miyagi, né? Miyagi cansou de virar para ele e falar: Daniel, você é um menino bom, né? E orientou o rapaz, né? Só que aquilo, você vê que o Daniel, ele é um ser humano, é um ocidental, ele é mais estressadinho, aquela coisa, como o Johnny também, né? Então isso aí é uma babaquice que o pessoal fala, entendeu? Porque nego, é fogo. Fizeram até uma pergunta hoje, olha só como é que são as coisas, Léo. Me fizeram, e eu vou responder aqui, as pessoas talvez não concordem, mas é o que eu penso. E o rapaz que me perguntou é do Shotokan e concordou comigo. Ele me perguntou num grupo particular que eu tenho aí, que está até o Sensei Kleber nesse grupo, se eu acho que se o Shotokan está mais para Cobra Kai ou Miyagi-Do, no contexto da realidade. Eu falei para ele, olha, diante de tudo que eu vi, ouvi e ainda vejo, ainda ouço com relação ao karatê no Rio de Janeiro, por exemplo, alguns, né, traços de alguns mestres, né, sejam eles japoneses ou brasileiros, cara, tá mais para Cobra Kai, mano. Entendeu? Porque no sentido de agressividade, no sentido, às vezes, em alguns casos individuais, né, mas de gente de peso, de canalice, de falta de caráter, né, nesse ponto eu acho, né. Então é muito complexo. Então tem gente que olha o Cobra Kai e se identifica mais com aquela coisa, Cobra Kai, bater. Por quê? Porque quer vender uma imagem do karatê forte, né? Ainda mais esses que são mais agressivos, essas pessoas que são mais, né, que ensinam, né, o Shotokan de modo mais militarizado e tal, porque o japonês fez muito isso com o karatê, né? Faz parte do processo histórico da coisa, né? Para mim, Cobra Kai está mais para Kyokushin. Não, o Cobra Kai era Tang-Soo-Do. É um sistema de arte marcial coreana, né? Similar ao antigo Taekwondo, muita perna e tal, mas tem elementos de Karatê Shotokan, de Kung Fu, coisas do Taekyon, Sobak, são artes coreanas que também deram origem ali ao Taekwondo. As mesmas origens do Taekwondo. Digamos que seria uma variação do Taekwondo, tá? Se você for procurar na internet, você vai ver essas explicações. Aí você vai ver a história do Taekwondo. Karatê Shotokan, Taekyon, Sobak, elementos chineses, Yoga, dá no mesmo, né? Esses elementos chineses, provavelmente é alguma coisa de Kung Fu, alguma coisa da ideia chinesa ali, foi para o Taekwondo. Mas tinha muito mais influência de Karatê ali do que do resto. Do resto, assim, se comparado ao chinês, né? E você tem essa impressão do Kyokushin, porque o Kyokushin é aquela coisa mais e tal, é vendido assim, né? Mas o Shotokan, e até o próprio Cobra Kai mesmo, tem muita coisa de Shotokan ali, sabe? Algumas maneiras de usar e tal, porque é uma mescla, né? Como a gente sabe. E se você pega o Shotokan e ensina ele, ele vai ficar igual ao Cobra Kai, entendeu? Inclusive ali, no decorrer dos filmes Karate Kid, 1, 2, 3. No 3 aparece aquele bad boy do Karatê, também tem uns traços ali, que pode ser tanto Sudo, pode ter elemento de Shotokan ali também. Mas é um modo americano, nunca é o modo japonês, é diferente, eles têm um jeito deles de fazer, né? Mas é tanto Sudo o estilo que eles, né, que eles praticam ali, a arte marcial que eles praticam. E o legal é isso, né, desse filme, depois o Chris volta, aparece, quer pegar o dojo para ele, no final das contas ele acaba que, né, pega, e eu não sei se vão se juntar o Daniel e o Johnny, eu acho que sim, para lutar contra o Chris, né, que é ele que envenena tudo ali, ele que novamente traz o caos, traz o inferno, essa visão de não pode ter piedade, acaba com o cara, vai lá e tal, entendeu? Então, gente, a filosofia que permeava o Karate Kid, ela tá ali, né, do Miyagi-Do, mas talvez pelo mundo que a gente vive hoje, né, esse cenário diferenciado, mais agressivo até, onde você chutar uma cabeça tá bonito, mesmo que tá cagando e andando, entendeu? Só falta, sei lá, furar o olho de alguém, tá? O mundo tá violento, mudou, sabe? As regras, né? Você ter regra ali para você não machucar o cara,
né? Virou coisa de fresco, não é? Vocês viram ontem com a live com o sensei José Luiz Pisca como é que eram os exames do passado, entendeu? Eu não sei, até que ele falou um negócio de quebrar o nariz, de repente esse exame foi um exame que meu pai falou que o cara foi defender uma paulada e foi fazer um jogando é o que, pegou aqui, quebrou essa divisão aqui do nariz, né? Sai esse osso aqui. Eu não sei se foi a mesmo episódio que o sensei Pisca citou ontem, de um exame pesadíssimo, o cara quebrou o nariz e tal. Porque eu lembro que meu pai me contou essa história no passado, que ele ouviu falar de amigos, né? Vai saber se era o pessoal. Por quê? Porque ele conhecia pessoas do karatê aqui da Tijuca, Academia Samurai, existia aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui nessa área Tijuca, de Isabel. Eu acho que ainda existe a Samurai, não sei se era do sensei... como é que é o nome dele? Tá lá na região dos Lagos, sensei Mário Sérgio, né? Estava tendo meu exame no dia. Eu não sei se era a mesma, mas existe uma academia samurai com o mesmo símbolo, né? Que ele hoje está aí na região dos Lagos, mas ele já existia nos anos 80, 70, se não me engano. 80 com certeza. Assim como tinha Shidokan do mestre Uryu, depois passou para o sensei Sorraco, né? Vamos embora. Bom, no final das contas, você vê, né? Então eram exames pesados, bravos e tudo. Só que aquilo, né? Hoje em dia, as pessoas, vale tudo, MMA, foi caminhando para o MMA, né? Do vale tudo, tentaram suavizar, não, está muito bruto, está muito bravo, tá? E a hora que não faltou elemento, digamos que faltou elemento ali para ir, né? Finalmente ali da violência no vale tudo, como diz o Vitor Belfort, olha, nunca foi tão vale tudo assim. Tinha o mínimo de regra possível, né? Que era a queixa do pessoal do karatê, do kung fu, olha, mas pô, se agarrar não pode fazer nada. Ficar ali preso, o cara cheio de técnica me prendendo aqui, e eu aqui, entendeu? Realmente, você não podia, né? Sei lá, não tinha, né? Não podia fazer nada ali. A gente também sem visão, né? Bom, não vamos falar de vale tudo, hoje não é isso. Então, de lá pra cá, eu noto que ficou uma coisa muito bruta, né? Todo mundo e tal. Então, por isso que o Kyokushin vende muito bem, né? Por causa disso, essa visão de, né? Coisa que a gente pode fazer no Karatê Shotokan também. Ser direto, objetivo, defender alto, se precisar sair daqui, subir a base, né? Pode. É a sobrevivência, o negócio é sobreviver em frente ao cara, né? Não vai importar o Kamae, você vai usar muito o Risa, né? A joelhada, muitos chutes, né? Mais variações, não importa, né? Mas infelizmente as pessoas separam muitas coisas nas cabeças delas. Mas realmente, a princípio, a juventude de hoje pode olhar para cá, isso aqui é o Kyokushin, não é, ainda é diferente, né? Ainda realmente, tanto Sudo, ele lembra muito um Shotokan com mais perna, né? E o americano, né? Pratica ele mais, né? Diferente do japonês, né? Ou mesmo coreano, né? É diferente, tem um jeito próprio. Mas o legal é isso, é que hoje, talvez por esse mundo estar violento do jeito que está, né? As pessoas, peraí, mas cara, não dava para ficar só pintando parede, ninguém aprende assim, as pessoas começam a pesar mais, né? Que realmente, cara, o cara ia para um campeonato, de repente ele começa a pintar a parede, lixar o assoalho, né? Pinta para cima, para baixo, para o lado, quer dizer, ele está aprendendo o kata Teishu ali, e não sabe, aí tu fala, pô, será, cara? E aí pensa, pô, mas o Johnny já era faixa preta há muito mais tempo, o garoto não tinha base, o Daniel, então realmente existem as mentiras do filme, né? Mas trazem esses questionamentos, pô, mas será que o cara era tão mal? Pô, o karatê lá era forte, era ensinado de uma maneira forte, né? O cara tinha como é que você diz? Uma pegada mais para a realidade, ele é muito melhor que o Daniel, não, realmente, né? Então talvez se apegando nisso, vamos criar uma história legal do Johnny, porque ele realmente é um garoto mal orientado. Isso no final do 1 ficou claro, né? Apesar dele não voltar mais à cena, mas o Chris que volta no terceiro, fica claro que o centro é o Chris e o Johnny, com o Daniel, né?
e o Miyagi, só que o ator Pet Morita, né, o Noriyuki Pet Morita faleceu, né, na minha linguagem desencarnou, e fica ali só o Daniel, né, eles têm que colocar o Daniel já como um cara mais sábio, mas, né, mesmo assim ele não se compara ao Miyagi de firmeza, ele não se compara ao Miyagi de sabedoria, né, porque é diferente, né, como eu falei, ele é americano, ele é ocidental, ele é mais estressado e tal, mas ele entra numa e bota a cabeça no lugar aí, né? Então, causa essa impressão e dá margem para as pessoas acharem que o Daniel é o vilão da história. Mas quando você vai ver de perto, cara, tem uma hora que bate na trave, bate ali na trave e a bola sai, entendeu? Para eles serem amigos. Tem tudo para aqueles dois personagens serem amigos, né? E os dois vão aprender muito um com o outro. Entendeu? Tipo, cara, a agressividade ali da Cobra Kai, que o Daniel sabe que também tem sua efetividade, pode acrescentar no karatê pessoal dele, no Miyagi-Do de um modo geral, e a filosofia do Miyagi-Do, as técnicas do Miyagi-Do, que é o Goju-Ryu, podem também fazer com que a Cobra Kai cresça. Continua sendo a Cobra Kai, aquela escola forte de karatê, né? Vamos supor, na visão americana, karatê, né? Pá. Mas não é mais uma coisa, pô, bate, você tem que sobreviver, mas massacrando o adversário, você não tem mais aquilo ali, né? É uma coisa mais de, pô, bate forte, pá, mas, pô, vamos ter piedade, não, segura, não precisa matar o cara. O Johnny já está assim, né? Principalmente ali na segunda temporada, fica claro que ele já não é mais totalmente, né, impregnado com isso. E ele vai ver, não, opa, pera, estou repetindo o erro do Chris aqui, deixa eu tirar. Né, ele basicamente volta atrás ali com esse no mercy, né, não, sem piedade. Ele fala, não, vamos continuar forte. Em outras palavras, a grosso modo, vamos continuar forte, vamos, né, bater firme, bater até a primeira, dependendo do caso, que é uma coisa meio contraditória com o Karatê, o Karatê nunca tem primeiro ataque, né, o que a gente aprende. Tanto que no Miyagi, não, o Karatê é para defesa. É para se defender. O outro ataca, né? Não é? Então, o que acontece, cara? É muito legal, porque você vê que o rapaz, ele quer... Aquilo faz parte da história da vida dele, do Johnny, né? A Cobra Kai. Ele aprendeu o Karatê desse modo mais agressivo, mais forte, mas mesmo assim, ele está fazendo uma reforma íntima para poder moralizar, digamos assim, a Cobra Kai, tocar a vida dele. Só que o Chris reaparece e perturba tudo, né? E tudo que acontece de alunos seguindo essa mentalidade errada por causa do próprio Chris, né, tomando atitudes por conta própria, isso, sabe, favorece com que eles não se entendam. Então, o Daniel, nesse ponto, ele não é o mal, mas ele é o mais estressado. Ele é o cara mais radical. O Johnny é muito mais, entendeu? A postura que colocam pro Johnny, né, é tipo, cara, por ele, dá para sentar e conversar, Daniel é um babaca, é um vacilão, mas, pô, vamos lá e tudo, entendeu? É assim que ele vê a coisa. Já o Johnny, não, pô, esse cara também é um babaca, tudo bem, pô, não dá para levar a sério esse cara e tal, quer dizer, fica aquela guerrinha, mas quando eles sentam para beber, para bater um papo, falam do passado, falam de um modo geral, pô, os caras têm tudo ali para se entender, né? Então é o mal que está no fundo ali, através do Chris, que teve uma influência na vida do Johnny, que traz, né, realmente aquele peso e aquela separação desses dois rapazes, né, que brigam na época por causa da Ali, né, que é a menina lá que o Johnny namorava, terminaram, né, ela terminou com ele não queria terminar, aquela coisa mal resolvida, o rapaz chega, o Daniel, aí dá aquela confusão toda, né, na época. John Varus, seja bem-vindo. Entendeu? Então fica nessa. Então eu acho bem legal a sacada desse filme. E o fato do Johnny ensinar um rapaz inseguro, ensinar a rapaziada nerd, né, digamos assim, que era quase que o quadro do Daniel. Se você for avaliar o Daniel não era um rapaz inseguro. Ele se colocava e tal, só que ele não tinha conhecimento, ele era um garoto. O rapaz, né, não tinha conhecimento de karatê que o Johnny já tinha à frente. O Johnny já
né, já batia com maldade e tal, já sabia karatê. O Daniel praticou uma coisa, né, da boca para fora lá, da cidade onde ele veio, né, não levou tão a sério. E precisou aprender para se defender, né? Então, tem aquela primeira confusão na praia, né? Depois ele começa a ser perseguido, ele também dá uma cutucada. Então o Daniel, ele não era um cara, é um inseguro. Não, ele ficou inseguro diante daquele quadro. Não conhecia, tinha amizade firme com ninguém, estava solitário na cidade, né? O Miyagi, quando vai ensinar karatê para ele, sente isso, né? Nota que realmente ele é um garoto muito sozinho e tal, naquela situação, dentro daquele quadro todo, né? Essa é a verdade. Já o Johnny, na atualidade, ensina para rapazes, realmente, um rapaz que está sofrendo um determinado bullying, que é o Miguel, né? Ele aprende, fica esperto, quando ele, pega os folgados da escola lá, os caras que faziam bullying com ele, e com outras pessoas, ele vira um sucesso na escola, todo mundo, como é que pode, o que esse cara está fazendo, se é karatê eu quero fazer, vai todo mundo para a escola do Johnny, né? Para Cobra Kai. Né? Porque antes era Cobra Kai, lá o espaço, Johnny e o Miguel, né? O primeiro aluno, né? Inverteu, o Johnny passou a ensinar os netos. Exatamente. Agora, e fica aquela coisa, ele treina a rapaziada. Quando o Chris chega, divide, né, o grupo, no final das contas, por um acontecimento que ocorre no final da segunda temporada. Né? A segunda temporada termina com o grupo dividido, né, os alunos da Cobra Kai. Mas o espaço em si é tomado, né? Então, quer dizer, é muito complicado. Pelo Chris, no caso. Uma boa noite, gente. Boa noite aí, Luz. Seja sempre bem-vindo. Mas, ao mesmo tempo, o Daniel tem uma atitude assim, cara, eu não posso deixar esse cara crescer de novo. Entendeu? Eu não posso, porque ele fica com aquela impressão, o Johnny vai fazer merda. Vai voltar a Cobra Kai, aquela mentalidade que foi péssima. Eu fui vítima disso, sabe aquela coisa? Então ele vem, aí começa a perturbar, fala, sabe, pro proprietário do espaço que alugou, né, o espaço ali para o Johnny abrir a Cobra Kai, ele pede pro cara aumentar os valores, os aluguéis, aí todo mundo paga junto, os outros comerciantes locais, tudo em nome de querer impedir o Johnny, né, de prosperar ali com a Cobra Kai. Quer dizer, muita coisa envolvida. Nesse ponto você vê o egoísmo dele, ele não pensou em ninguém, né? Ele querendo prejudicar o Johnny, prejudicou outros comerciantes, quer dizer, é nesse ponto que ele erra e as pessoas começam a falar, ele que é ruim, tá vendo? Não é que ele é ruim, ele é um ser humano, né? A gente está numa época, até, vamos ver se a gente dá uma meditada aqui, que a gente está numa época de, como eu estava falando no início dessa live, as pessoas, de um modo geral, pegarem um personagem vilão, né, e humanizar aquele cara, e para muitos até colocam o indivíduo ali como uma pura vítima, e aí começa a fazer mochila de criança do Darth Vader, blusa do Darth Vader, e a coisa está indo gradativamente, e às vezes você vê imagens de vilões do mundo real, como Pablo Escobar, numa blusa, quer dizer, fala, cara, que época é essa, né? Então, o que dá para você encontrar justificativa num personagem e puxar ele para o bem é positivo, você humaniza aquilo. Porque o pior bandido da humanidade, ele é um ser humano, né? Ele teve mãe, ele foi amamentado, ou não, mas ele teve mãe. Ele não foi posto no mundo para ser um bandido, ele foi uma escolha dele. Mas é um ser humano que poderia ter dado certo, né? Então, isso é legal. Agora, também pegar um cara, né, que sempre teve a fama de bom, mas porque ele é fraco de karatê, né? Ele nunca teve boa postura, dizer que o cara, por ser, né, um vacilão muitas vezes, ele necessariamente ele é o mal da história, eu acho um exagero ali, entendeu? Ele achou tudo, aí o Juba, né? O Jorge Araújo, ele botou aqui, ele achou tudo de mal, que tudo de mal ia voltar. O Johnny começou a aprender com os alunos e com a situação. Exatamente. Ele foi vendo na prática, né? Ele foi vendo na prática que, peraí, não está dando certo, deixa eu parar aqui.
Não, vamos fazer diferente, ó, agora é assim, tem que parar com esse negócio de não pode ter piedade. Não, tanto que no final, né, existe, no final da segunda temporada, existe uma situação ali, né, que se ele quebra o braço do outro, o rapaz, né, muito do que veio, né, o Miguel, se ele quebra o braço do filho do Johnny, inclusive, né, porque o Daniel acaba ensinando o filho do Johnny, olha que loucura, né? O desfecho poderia ter sido outro, né, para cima do próprio Miguel. Então, cara, aí você já começa a meditar outro ponto, cara, tudo bem, piedade para os fracos, né, piedade não existe nessa academia, aquela coisa, desse dojo e tal, tinha essa visão, que era errada, mas você vê, né, se ele age ali, ele quebra o braço do filho do Johnny, esse já está derrotado. Ele estaria pensando numa situação de rua, de realidade. Ele quebrou o braço do garoto lá. Estaria pronto para lutar com o outro. Esse já não ia dar trabalho. Como ele não quebrou, gerou uma coisa pior depois. Não é? Para quem viu, não quero contar tudo também, né? Estou contando tanta coisa. Ele teve piedade ali, não é? Então o que aconteceu? Ah, meu Deus, minha filha. Vai lá, minha filha, já volto. Então vocês veem, né? Quer dizer, um ensinamento que é mais para guerra, não pode ter piedade, realmente. Tem situações de rua, né? E aí eu estou falando de situações mais drásticas. E numa guerra, que você está mano a mano ali com um cara de guerra, né? Uma situação de guerra mesmo, você tem que, né, lutar para defender a tua vida. Vai ter que ser Cobra Kai, vai ter que ser cara, ou você ou o cara, né? Ou eu ou você, não tem jeito, né? Então, aquele final ali foi interessante, inclusive a debandada, né, dos alunos ali do Johnny para o Chris, que volta ali na calada, ela acontece por aí. Pô, se o fulano não tivesse tido piedade, a situação seria outra. Olha aí o que aconteceu, entendeu? Então vocês veem como é que pode. Aí ele pega esse gancho, tá vendo? Não pode ter piedade não, tem que bater mesmo, tem que acabar com o inimigo, não merece compaixão. Quer dizer, por um lado, numa situação, tudo é como e onde você vai aplicar isso, né? Tipo, cara, o Johnny aprendeu que tem que ter piedade das pessoas, não pode, eu vou quebrar, acabou, né? Não, né? Mas sim, de fato, existem situações, talvez as quais o Chris viveu, né, que geram esse tipo de pensamento, cara. Não pode ter piedade não, mano. Caiu, eu vou chutar a cabeça aqui, ó, vou pisar na cabeça. Por quê? É rua, é realidade. Aí o cara às vezes quer liquidar o cara numa briga de rua para aquele cara não fazer a volta contra ele depois. Porque infelizmente é assim. Eu cansei de engolir sapo porque eu sabia que a pessoa não dava para mim. Tipo assim, eu não podia quebrar o cara, não dava para ele, né? Mas o que acontece? Não podia. Porque era um cara que tinha, ou era parente de bandido, isso é o Rio de Janeiro, o retrato do Rio de Janeiro, tá? Ou mesmo que o cara, que um outro é perigoso, não vai deixar por isso mesmo. As pessoas falam de violência, né? Violência urbana, elas acham que violência urbana é só bandido armado. Não. Não é só bandido armado, não. A violência, por exemplo, numa cidade, eu não sei São Paulo, quando eu fui lá achei, né, muitas pessoas educadas, eu não tive tanto assim, não senti a agressividade que eu sinto no Rio, como carioca, né? Mas o Rio de Janeiro é uma cidade que tem pessoas, sabe, muito agressivas, às vezes no olhar, quem é que está olhando, quer dizer, é um lugar problemático, né? Então muitas vezes se engole um sapo para não dar um problema pior. Mesmo que você sabe que você vai poder quebrar o cara, mas as coisas não se resolvem assim. Porque você vai lá quebrar o cara vai e não deixa por aquilo mesmo, né? Então muitas vezes tem gente que dá para virada, que não pensa se vai ser preso, se vai dar, sabe, problema. O cara mata o outro, some, fica anos sumido, né? Se muda, mas não deixa aquele cara vivo. Isso é uma situação extremamente pesada das grandes cidades, mas existe. E é esse tipo, né, de pensamento, de sobrevivência, muitas vezes acontece por covardia, tá? O cara não está com essa valentia toda, não está com essa moral toda de melhor que o outro que ele matou,
mas no desespero ele bateu, o cara bateu com a cabeça, ele foi lá e matou o cara na pancadaria, tá? Some. Ou mesmo, manda pé, né? Então existe essa situação de várias formas dos dois lados. O cara que tomou porrada volta e mata, né? O outro que mata para o outro não voltar. Então isso, é por isso que as pessoas acham que filosofia do karatê, religião, essas coisas não saem do papel. É projeto que não sai do papel, entendeu? Mas ou a gente tenta viver isso de verdade, ou não faz nada sentido. A gente vai matar todo mundo, a gente tem que fugir de todo mundo, porque senão o nego mata a gente e vira um pandemônio, né? Não tem condições, né? Mas a filosofia, né? Vocês veem aí, porra, nos anos 90, os Greys, aquilo ali era Cobra Kai, cara. Então, nós viemos mostrar, entendeu? O jiu-jitsu é o melhor, entendeu? O melhor arte marcial que tem. Então, cara, isso aí é Cobra Kai. Só que não era karatê, era jiu-jitsu. Só mudou a arte marcial e era na realidade, não era na tela de cinema. E nego achava lindo. E eu falava, gente, mas coisa arrogante. O cara se preparou um sistema dele contra todo mundo, que lutou no escuro contra ele, entendeu? Quer dizer, está queimando o filme da própria arte marcial. Será que o jiu-jitsu, mesmo brasileiro, merece essa fama? Merece um uso para o mal? Um uso negativo? Porque acaba sendo por mal, porque se você gera na cabeça de milhões de jovens no Brasil e fora que aquilo ali é a melhor coisa que tem, que o resto é lixo, pode embrulhar o kimono, jogar fora, comprar um kimono de jiu-jitsu, só aquilo presta, cara, você tá, sabe, você tá tirando o pão de um bom professor de karatê, porque ele não ia lá no Vale Tudo se embolar com um cara daquele para provar que a arte marcial dele era boa, né? E levava fama de bundão, porque não estava lá no hall da fama dos lutadores, né? Lutando contra o jiu-jitsu, tentando resistir, entendeu? E aquela academia fechava, aquele dojo fechava, pela ganância de uma escola, de uma família, entendeu? Então não foi Cobra Kai? Um monte de cara agressivo, né? Ah, que é que tá olhando? Quer dizer, cara, desculpa, isso aí não é dor. Isso aí não é um caminho. Assim não. A técnica pode servir como um belo caminho, né? Agora, essa postura, entendeu? Então a gente vive um mundo assim, né? Deixa eu só ler o que o Jorge nos disse aqui. Num assalto em que sua vida corre perigo, é assim. É sim, talvez possa usar essa situação. É o que eu estava falando aqui, né? Situação de rua braba. Verdade, era assim. Tem uma série Rio Heróis que fala muito dessa marra tipo Cobra Kai. Exatamente, Jorge. É lamentável, inclusive, isso. Aí o Cris, que é do Jiu-Jitsu também, marrom, né, falou, aí no Rio ainda existe essa situação nos dias de hoje, sensei. Do pessoal do Jiu-Jitsu me deu uma boa melhorada, mas existem pessoas, cri-cris, né? Tem pessoas que são profissionais de Jiu-Jitsu, mas que se estiver numa roda assim, numa festa, você não tem clima para falar de arte marcial, porque a pessoa só vai falar daquilo, aquilo que é melhor, né? Aí você não tem amizade. Por exemplo, tem o filho da moça aqui do lado, mora aqui do lado, né? Ele foi aluno do Sensei Tanaka até a faixa roxa de karatê e passou a praticar jiu-jitsu com o tempo e tal, e deu uma parada com karatê. E ele fala que esses amigos dele, que inclusive em festas ele nem me apresenta, eles falam que karatê é balé e tal, e é tudo do jiu-jitsu. É uma leva ainda mais radical. Por sua vez, o Sensei Flávio Rocha, que às vezes está aqui conosco, ele tem um amigo e também volta e meia um professor dele de jiu-jitsu, que eles trocam muito karatê e jiu-jitsu ali. E o cara do jiu-jitsu, né, que é até o sensei professor, né, Kamikaze, né, o apelido dele, ele admira muito o karatê por causa do Sensei Flávio, que vai lá e apresenta um karatê funcional contra os agarres, né, e aquela coisa desestruturada do jiu-jitsu, né. Pega, aquela coisa, ele sabe lidar com aquilo, né? Então um fica treinando com o outro e eles têm um diálogo legal, né? Um mostra a solução um para o outro e os dois se respeitam. Isso gera uma imagem boa do karatê para o sensei Kamikaze, que por sua vez no meio deve comentar com os amigos, olha só, tem o karatê otário e o karatê brabo, presta atenção, toma cuidado, nem todo karatê que é bobo, entendeu? E assim vai. Né?
assim acontece. Então existem pessoas do jiu-jitsu hoje mais conscientes, né, de que, cara, o jiu-jitsu é muito bom, mas o karatê também é muito bom. Não é... A gente se deu bem porque éramos efeitos surpresa. Como tem aqueles caras que vivem do passado, acham que os professores de hoje de jiu-jitsu são bundões, né, não atentando para que todo mundo sabe o que é o jiu-jitsu e a intenção dele. Ele continua sendo excelente, como todas as outras que nunca pararam de ser excelentes, né? Mas, cara, todo mundo já sabe qual é o intuito. Vai boxear em cima, vai querer descer, te deixar preso lá, te deixar, né, preso de várias formas e tudo, né? E assim vai, né? O que foi, mas... Então, diminuiu, mas ainda tem um time cri-cri, né? Que não é um time definido, em tal lugar e tal, existe, né, um grupo de pessoas. Não, você vai esbarrando pela vida, né? Mas melhorou muito, né? O pior foram nos anos 90 os anos 90 e os primeiros anos 2000. Aí foi meio chato, o pessoal era cri-crizinho mesmo, muito malhador e jiu-jiteiro e tal, uma coisa meio chata, né? E quem não tinha um preparo no karatê acabava, né, arregando, e aí quem paga é a arte, não é a pessoa, é a arte. Quer dizer, complicado, né? Muito ruim isso. Mas vocês veem que ali mudou o panorama do mundo. Foi gradativamente, que legal ser durão, os anos foram passando, que legal ser o fortão, que legal botar terror, que legal, vamos rir do fraco. Pode notar, o mundo virou do avesso, os valores se inverteram, né? Então, quando veio o Cobra Kai, eu falei, porra, é mais uma dessa? Não. Pera aí, Lana, vai pra lá, minha filha. Vai cair, minha filha. Por favor. Espera um instantinho. Vai pra lá, mano. Vai pra lá. Vai acabar atrapalhando. Então, como houve gradativamente essa inversão de valores, né, o bom era otário, o bem intencionado era bobo, né? Filosofia, usar só para defesa, isso não existe na realidade. Aí começaram a, né, comprar de verdade que artes marciais que tinham kata, né, formas, etc., não funcionavam, soco vindo da cintura. Eu cheguei a ver reportagens assim, quer dizer, um desrespeito às tradições. Tudo isso foi normalizando, né? Essa resenha do Cobra Kai merece outra live, de tão bom assunto que é. Obrigado aí, que bom que gostou. Todo mundo ficou empolgado, né? Eu vi pessoas partilhando. É uma pena que não pinte tanta gente em virtude dessas, né, compartilhadas que às vezes dão, né? Mas é assim mesmo, né, Cris? Importante são vocês que estão sempre aí. Hoje tem o Jorge aí que não lembro de ter visto aquele antes. E vamos embora, vamos falando, né? Mas eu acho isso, sabe? Cara, e aí isso queima. Ao mesmo tempo, tudo é a cabeça da pessoa, né? Ao mesmo tempo em que queima o filme do karatê, um cara que não sabe representar bem diante do jiu-jitsu, né? Para nós, conscientes do valor do karatê, que não vai ser ver um karateca perder para um cara de jiu-jitsu ou de qualquer arte marcial, né? Que o karatê vai perder o valor, né? Para nós que temos essa cabeça, essa firmeza mental, confiamos no que a gente pratica, ver uma má postura de um cara de jiu-jitsu pega mal para o jiu-jitsu. Só que a gente tem uma maturidade para falar, cara, não é culpa do jiu-jitsu brasileiro. Tem muito senhor antigo que participou aí, que é mestre de jiu-jitsu brasileiro, que participou ali desse crescimento, antes mesmo dos desafios de Rickson, Royce, aquela geração ali, que já era mestre, caras assim que aprenderam direto com o mestre Fada, que era uma outra corrente do jiu-jitsu, né? Que aprenderam ali, pessoas da época do próprio mestre Fada, né? Que aprenderam com o sensei Luiz França ali, que aprendeu com o japonês, com o Conde Koma, né? Ele sim, é certo que aprendeu, né? Porque os Gracie não colocam em dúvidas, não aprenderam direto com o Mitsui Maeda, o Conde Koma e tal, mas o Luiz França todo mundo fala que aprendeu. Entre outros japoneses que vieram ensinar, né, a antiga versão do judô, o Kanori Jujutsu, que ficou com forma de jiu-jitsu, que ainda dava ênfase à luta de solo toda, aquilo tudo ali embaixo.
que sempre, né, tiveram uma outra postura, e não essa postura nojenta, né, de arrogância, que os Gracie tanto venderam. Né? Estou aqui ouvindo também. Ô, Sensei João, obrigado aí. Invasão no Rio, como é que é? Rio Heroes está no Google Play, né? E fala dessa invasão de academia. Ah, foi horrível aquilo lá no Rio. Eu lembro. Foi a época, Marco Ruas de um lado, Eugênio Tadeu, né? Versus Gracie. Aquela época lá, aquela coisa feia, né? Assunto muito bom para ser colocado sempre em pauta de uma boa discussão, segundo o sensei João Ribeiro aqui da SKI. Aí o Cris disse aqui pra gente, tem uma cena engraçada que não foi ao ar, onde Johnny passa na frente de uma academia de Gil. Vou te mandar depois no privado, sensei. Manda sim, deve ter se entender. Seria interessante. Por quê? É engraçada a cena? É até estranho ninguém falar de MMA ali, né? Em plena era da MMA. Ou mesmo no próprio jiu-jitsu. Olha, eu sei que realmente é um assunto muito complexo. Eu acho que são assuntos, sensei João, Cris, o Jorge aí, sensei Fernando, são assuntos que são os detalhes das artes marciais, né? São os detalhes desse cenário que ninguém discutiu. Por que a nossa arte marcial foi rebaixada, né, por gerações e gerações? O Aikido desacreditado. Gente, como é que pode, cara? Sabe? Existe até uma falha de conduta, muitas vezes, por parte dos adeptos dentro de cada do. Isso é uma coisa. Agora, a desqualificação de qualquer arte e sistema, pô, aí não. Nada chegou até os dias de hoje, ou mesmo, né, antes mesmo da própria criação do jiu-jitsu brasileiro, tudo que se desenvolveu até ali tem o seu valor. E está aí até hoje. O que houve foi uma estratégia de marketing, uma boa estratégia de luta deles, né, para que, com as técnicas as poucas técnicas que eles mostravam, sabe, de derrubar, né, e aquela riqueza no solo, sobressaísse sobre os sistemas em pé. E provaram que se realmente não conhecer, perde. Então eles trouxeram valor ao jiu-jitsu. Valor ao jiu-jitsu no solo. Porque falar do valor do jiu-jitsu, você vai falar do valor do Kitoryu, né, do Aikijutsu, que é um outro sistema de jiu-jitsu, outra arte, né, outro estilo no caso, se assim você preferir. É falar do Aikido, que é o moderno jiu-jitsu, assim tanto quanto o judô, também é. Né? Então falar do valor do jiu-jitsu é complicado. Agora, vamos falar do jiu-jitsu solo, é o jiu-jitsu brasileiro, é o Kosei Judô lá no Japão, né? Então, o valor do jiu-jitsu solo, né, ou o solo do jiu-jitsu, foi posto, né? Olha aqui, funciona. Se vocês não souberem, vocês pedem para nós. Legal. Aí sim, aí eu acho legal, entendeu? Agora, você rebaixar as outras para você subir, é a mesma coisa que você se apoia numa cabeça, na outra cabeça para poder subir. Pô, você vai jogar o trabalho dos outros fora porque você não se identifica, você quer vender o teu. Poxa, falavam que o karatê era só esportivo. Toque o ponto, depois que o Lyoto chegou só ao topo do MMA, isso agregou um valor ao karatê. Eu achei interessante até o sensei Paulo Afonso, que eu gosto muito dele. Ele é extremamente educado, ele sempre se dirige a mim quando eu falo com ele, é muito legal a consideração de um sensei que eu respeito tanto aí. Ele falou num dos vídeos dele que o sensei Lyoto Machida, ele adaptou o karatê esportivo ao MMA, e ele está certíssimo. O sensei Lyoto nunca lutou karatê marcial ali dentro, entendeu? Eu não estou falando que ele não sabe, pelo amor de Deus, ele é mais graduado, é mais vivido ali, ele é filho de mestre, por favor. Estou falando que ele adaptou o karatê esportivo, o time do karatê esportivo ao MMA, né?
Então, e o leigo e o cara do Muay Thai, do Jiu-Jitsu, acha que o Lyoto Sensei é a referência máxima. Então não é, eles não conhecem nossa arte marcial. Ele é um dos professores, um dos profissionais, né, competidores e tal. A gente está acabando essa live. Se vocês quiserem, eu faço a segunda depois. Amanhã com um monte de Junrei. E vê se acompanha aí os